caneta aqui, ou pegava os votos em brancos e chegava lá e mudava. Então, aí pede recontagem. Eu já vi isso em cidades vizinhas a minha e tudo mais. Mas, na realidade, o voto impresso, que é você levar para casa, isso pode não, geraria uma compra de votos absurda. Bom, o que ele somente para propõe... deputado. Não, mas era assim no primeiro momento. Deputados, senadores, vereadores, olha, você traz lá teu votozinho ali. Para provar que você votou em mim. Se provar, eu te dou R$100, R$150. E na época a gente não percebeu nada disso. Foi toda uma análise. Olha, vamos aqui, vimos lá a questão, fizemos as auditorias, vimos como é que funcionava, não está interligado e tudo mais. De lá para cá, nesses 7 anos, o tribunal foi modernizando, né? E hoje a gente tem total confiança na urna, é uma referência para o mundo. São vários países do mundo, acho que outros vão copiar, né? Hoje eu tenho segurança. Eu estou pronta para defender o processo eleitoral, defender o resultado das urnas e ser um escudo a favor da democracia, independente do resultado. Os outros países que usam a urna eletrônica, na verdade, são países pequenininhos. Não, né? tem vários. São vários. Eu acho que são mais de 20 já. São vários. Também eu acho que é outra matéria... Tu acha que é, então, de certa forma, desnecessário que a gente tenha alguma suposta melhoria no processo? A melhoria ela está acontecendo. O TSE, a cada 2, 3 anos, no sistema inclusive de processo... Você está falando com alguém que não entende muito de internet, né? Agora você está me colocando numa roubada no sentido assim, de que forma eles estão aprimorando, mas eles estão aprimorando a questão da segurança das urnas eletrônicas, enfim. Né? As informações que a gente tem são, assim, não conseguimos enxergar absolutamente nada. Até porque, convenhamos, os dois, o ex-presidente e o atual presidente, foram eleitos por essas urnas, né? Foram, verdade. Aquele lance que a gente estava falando antes lá sobre o aborto, sobre uma coisa. Da CCJ, eu lembrei da questão da bancada feminina. Não, é que eu ia te perguntar uma parada que não tem nada a ver, mas se quiser falar sobre isso, tá tranquilo. Mas rapidinho, eu só queria te perguntar se essas tuas convicções, elas têm a ver com religião, ou não? Igor, eu não sei dizer. Porque a gente é o que a gente é, fruto da criação e do ambiente, né? A gente não pode misturar, primeira coisa, o Estado é laico. Tá? Isso é um ponto pacífico. Mas não dá para você se dissociar daquilo que você é, das suas convicções, da forma como você foi criado. Por que eu cheguei até aqui? Né? Por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu tive coragem de enfrentar e ter várias primeiras mesas na minha vida. Por que eu tive coragem de enfrentar, de dar de dedo, mesmo sofrendo violência política, e não foram poucas as vezes que eu sofri violência política. Eu sou de uma geração que também está abrindo caminhos na política. O que você quer dizer com violência política? Violência política é você ter, de alguma forma, violência no meio que você vive, no caso da política, feita pelos próprios colegas. Né? A primeira vez que alguém me agrediu, assim, no sentido quase físico e foi para cima, eu não tenho problema de dizer isso, eu não soube como reagir, eu fui chorar no banheiro. Isso faz muito tempo, faz 20 anos. Né? A segunda vez... Eu tentei enfrentar, não consegui reagir, mas falei, não fui feliz. Falei, da terceira vez não passa. E da terceira vez aconteceu. Aconteceu no primeiro ano, quando eu fui senadora. Estou dizendo das grandes vezes. Do jeito que veio, eu voltei. Na CPI aconteceu. Na CPI aconteceu violência política. O que, uma galera o ministro, não, o ministro do governo... Né? Tava todo mundo ali atacando, os homens foram para cima e eu sou muito cirúrgica, porque a minha área é o direito. Então eu pego, eu estudo, falo, olha, tá aqui, ó. Você não tem como não provar, não tem como você contra. E ele acho que se sentiu acuado, falou: a senhora está descontrolada. Pior, não faça isso com uma mulher na política. Porque isso vem de um passado. É uma coisa falar assim, né? É uma coisa assim, você é descompensada, você é desequilibrada, você enfim, eu nem sou mulher, mas pra mim me pega também, entendeu? Esse é um termo que agride em cheio. Esse foi um dos menores que a gente recebeu. Mas por que eu estava falando de... você que perguntou que era violência política, mas não sei mais por que a gente falou. Puta merda. Tá vendo? A gente estava falando sobre... Eu te perguntei se tinha alguma coisa a ver com religião, as tuas posições. Aí você falou que queria falar alguma coisa sobre a bancada das mulheres. Mas... não, de qualquer forma, eu estava te respondendo outra coisa que eu acho que não concluí, né? Mas vamos lá. Olha acho que era isso mesmo, a gente estava por aí. Eu lembrei. É o seguinte, a CCJ, a CPI, ela indica que a CPI é composta de um número X de senadores. Quem escolhe o senador que entra nela? O líder. Todos os líderes escolheram homens. Nenhum líder escolheu uma mulher dos 20 membros lá, 20 e tantos membros lá.
E eu fui a primeira líder da bancada feminina, eu cheguei lá e falei, olha... A porcentagem de mulheres lá no Senado Nós somos a segunda maior bancada hoje. Tá, então é um número bem relevante. Não, dos 80... É porque tem muitas suplentes agora, porque muitos senadores se licenciaram para ser candidatos, então algumas mulheres assumiram. Mas nós não temos 15% de mulheres no Congresso. O que é interessante, né? Se a gente tem a maioria da população brasileira de mulheres. Mas essa, mais ou menos, é a média nacional, entre vereadoras, deputadas. Temos uma governadora de 27. Uma. Então, eu fui lá e falei, olha, não tem sentido. Aí o presidente da comissão da CPI disse, não, vamos fazer... Olha o que a gente tinha que fazer, Igor. Tinha que esperar 20 homens falar na inscrição, porque os titulares têm direito, para poder se inscrever e concorrer para ter uma voz feminina no momento em que a gente está falando de vida, está falando de filho, está falando de vacina. Não tinha sentido nenhum. Então, nós conseguimos cavar esse pênalti. De que forma? A cada 5 homens, a gente teria direito a colocar uma mulher para falar por 5 ou por 10 minutos. Então, mostrando as dificuldades. Mas foram as mulheres que fizeram os gols. Foram as mulheres que foram as mais equilibradas. Por exemplo, foi da minha boca que nós descobrimos o esquema de corrupção da Covaxin. Foi numa dobradinha com o Alessandro Vieira, senador, que eu consegui tirar, naquela época, o nome um deputado bolsonarista, foi fazer uma denúncia, ele não queria dizer quem era o nome que o presidente da República tinha dito. Que tinha... ele falou, foi o cara. Aí ele falou, foi o cara. Né? Então, assim, depois de 8 horas, não sei o quê, isso mudou todo o percurso da CPI, porque abriu uma nova frente. Opa, não é só atraso de vacina, pode ter um esquema de corrupção aqui. Então, assim, isso tudo para mostrar, né, que o casamento perfeito na política, né, o que se soma na política é ter homens e mulheres em igualdade de poder. A gente precisa ter pelo menos 30% de mulheres na